analisando várias situações, porque um ou outro recebível pediram um tempo para o Flamengo então o Flamengo está aí, como todas as empresas, como todos os clubes, fazendo as análises possíveis. O Flamengo vai tentar mais uma vez renovar com o Jorge. O Flamengo vai fazer a parte dele, mas não depende só do Flamengo. Nós dependemos também do Jorge, entender o momento, entender a situação que nós estamos hoje. Isso sem o Flamengo perder o reconhecimento que tem por ele, da importância dele e dos títulos. Exatamente como voltar a treinar, não depende só do Flamengo, mas o Flamengo vai fazer a sua parte. Essa entrevista aconteceu na Flá TV. Essa entrevista aconteceu na Flá TV ontem, o Marcos Braz falando sobre a situação do Jorge Jesus. A gente tem informações de bastidores, a gente tem especulações e a gente também estuda as entrevistas, as declarações dos diretores do Flamengo. Que hoje a renovação do contrato do Jorge Jesus estaria mais ou menos em 5 milhões de euros. Hoje, em cima do que está valendo o euro, seria 30 milhões de reais por ano. E aí o Jorge Jesus quer uma premiação por cada conquista, principalmente Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. O Jorge Jesus queria 7 milhões de euros, que a conversa agora, eu vou abrir um leque maior, tá? Estaria entre 4 e 7 milhões de euros, 4 e 7 milhões de euros, essa conversa para a renovação do Jorge Jesus. Estamos vivendo momentos de incertezas, se for, por exemplo, 5 milhões de euros, 30 milhões por ano. Felipe Facincani, como é que você vê essa situação agora, o euro aumentando, disparando, a gente não sabe onde vai parar o euro, porque muita gente falava, o dólar vai bater em 5,20, 5,30, o dólar está batendo em 5,6, 5,7, o euro da mesma forma. Como é que você vê esta situação e ainda com uma previsão de crise econômica, não só no futebol, mas em tudo com relação ao mundo, Felipe Facincani? Bom, Theo, falando especificamente do Flamengo, o que a gente sabe é que na semana passada, esse aporte financeiro que o Flamengo fez, só agradecer o Murilo aqui que pediu um sinal para ver se o retorno estava ok, o retorno está ok, Murilão, obrigado. Então voltando, Theo, esse aporte na semana passada que o Flamengo fez em relação ao lado financeiro, muito se fala dentro do clube que é também para ajudar na renovação do Jorge Jesus. Porque o Flamengo sabe que além dessa ausência de jogos, da falta de bilheteria, da perda de sócios torcedores, etc e tal, né, que comprometeriam demais o orçamento do clube, mesmo o Flamengo estando numa ótima condição, mas o Flamengo também depende desse tipo de arrecadação para ter o seu ano mais estável, esse aporte financeiro também se soma a essa necessidade, a essa urgência pontual no mês de maio, que chama-se renovação de contrato do técnico Jorge Jesus, porque é uma renovação que ela vai custar bastante caro, muito mais caro do que o Flamengo esperava, até por causa dessas mudanças catastróficas no planeta e também, óbvio, pela própria valorização que o Jorge Jesus já se daria numa condição natural da coisa. Ele ganha tudo com o Flamengo no ano passado, ele passa a ser o técnico mais cobiçado do futebol brasileiro, se não da América do Sul, ou até, enfim, no próprio continente europeu ele passa a ser visto com outros olhos também, mas em especial aqui na América do Sul, então natural que ele vai pedir uma valorização em nível daquilo que ele gostaria de receber também no próprio futebol europeu por ter feito o bom trabalho que fez no Flamengo. Então, o que a gente tem que analisar é como que o Flamengo, dentro dessa engenharia financeira, vai ter as garantias necessárias para bancar um alto salário ao Jorge Jesus. Eu acho que os dois, um feeling de Felipe Facincani, é que os dois lados vão entrar num consenso. Nem o Flamengo vai tentar se arrebentar financeiramente para renovar com o Jorge Jesus, porque por mais que o Jorge Jesus seja uma figura fundamental hoje para o desenvolvimento do Flamengo, não é o último grande técnico do mundo à disposição. O Flamengo tem a capacidade, com o time que tem também, de ter um outro bom comandante caso ele não renove. E por outro lado, o Jorge Jesus entender
a situação dele, porque o futebol europeu não deve mexer tanto em suas respectivas equipes e administrações, até porque todo mundo lá também tem sofrido com o coronavírus. Então, não espere que o Jorge Jesus vá receber um grande e pomposo contrato de alguma equipe portuguesa, ou espanhola ou francesa, porque o momento lá é de muito mais contenção de gastos do que aqui no Brasil. Lá também o pessoal está sofrendo muito com isso. E lá os gastos são maiores, então lá vai se conter muito mais em relação ao futebol brasileiro. Então ele não tem essa certeza de que, se não renovar com o Flamengo, vai trabalhar no melhor clube do mundo com baita salário. Não é bem assim que funciona. E uma outra situação, ele mesmo vai entender que essa flutuação do câmbio aqui no Brasil se dá por causa de uma pandemia. O Flamengo não tem culpa disso, nem o Brasil. Então, ele não vai, às vezes, querer também receber em euro, só que numa fatia muito mais valiosa daquilo que realmente a moeda caberia por aqui, etc e tal. Então, na minha visão, Theo, os dois vão entrar num consenso. Eu acho que o Jorge Jesus vai renovar com o Flamengo com esse aporte financeiro que trouxe do banco, vai conseguir as suas garantias e o técnico vai ficar por aqui pelo menos mais 1 ano e meio. Flávio Gomes, você que é um especialista em finanças, e aí eu vou levantar um ponto que disse agora o Facincani. Lá na Europa, ninguém fala mais em Jorge Jesus. Há cerca de 2 meses, 1 mês e meio, se falava, olha, ele pode pintar de repente no Porto, não sei quem tem interesse. Neste momento, ninguém fala em interesse em Jorge Jesus. E a gente tem o outro lado do euro valorizando. O Flamengo queria congelar o euro no patamar de dezembro. Não sei se o Jorge Jesus vai aceitar esse congelamento, Flávio. Se o Flamengo achar que todo português é burro mesmo, né? O euro tá a 6,05 já e subindo. Você falou agora, o dólar a 5,70. Ninguém fala do Jorge Jesus na Europa, Theo, como ninguém falou, incrivelmente, ninguém falou depois da conquista da Libertadores também, né? Na verdade, o Jorge Jesus, ele tem um mercado bem restrito na Europa. Eu acho que ele está meio que fechado ali em Portugal. Ele mesmo já falou isso em várias entrevistas. Há uma dificuldade da língua. O Jorge Jesus não é fluente em inglês, não é fluente em alemão, não é fluente em italiano. Ele teria mais facilidade para trabalhar em Portugal, claro, evidentemente, o país dele, e na Espanha, onde há uma semelhança linguística também, de idioma. Ele próprio costuma restringir o campo de trabalho dele. Para sair do Flamengo só me interessam 2 clubes, Real Madrid e Barcelona, alguma coisa assim. Então eu acho que ele acaba mostrando a disposição de ficar no Flamengo, porque as outras opções que ele tem não são tão grandes assim. Agora, ele vale muito dinheiro. A gente vai lembrar do Flamengo, se ele sair, digamos, né? O Flamengo de 2019 será lembrado como o Flamengo do Jorge Jesus, apesar de ter tantas estrelas em campo, Gabigol, Bruno Henrique, todos os demais jogadores, enfim, Everton Ribeiro, mas vai ser lembrado como o Flamengo do Jorge Jesus. Ele é um técnico que ficou maior do que o time, né? Do mesmo jeito que a gente lembra do Corinthians do Tite, do São Paulo do Tele e por aí vai. Então eu acho que o Flamengo vai tentar viabilizar essa permanência, mas não será fácil. É que a sorte do Flamengo, o que vai a favor do Flamengo, é isso que você disse no início, a falta de interesse de clubes europeus pelo Jorge Jesus, inclusive de mercados emergentes e ricos, como o próprio mercado árabe, onde ele já trabalhou, o mercado do leste europeu, Ucrânia, que tem muito dinheiro, esses clubes que são de propriedade de magnatas russos e soviéticos e tudo mais, mesmo a Inglaterra, não se fala no Jorge Jesus. Então, o campo de trabalho dele, o mercado para o Jorge Jesus não é tão grande assim. Meio que se restringe a Portugal nesse momento, né? Se o Benfica quiser se esforçar demais, leva. Porque o Benfica tem mais dinheiro, tem mais estrutura, a economia de Portugal é muito mais sólida, nós estamos falando de Europa, não do Brasil, este bananal que está mergulhado numa crise econômica e política também, um país muito instável, né? O Flamengo tem muito dinheiro, mas o Flamengo depende das receitas que ele pode fazer e que são diretamente vinculadas à situação da economia do país, né? Não dá para comparar a economia do Brasil hoje com a economia de Portugal.
Então, a chance de o Jorge Jesus sair para mim, hoje, única e exclusivamente, depende única e exclusivamente do interesse de um clube do porte do Benfica ou do porte do Porto, né? Se esses clubes quiserem, estiverem muito dispostos, eles tiram o Jorge Jesus do Flamengo, sim. Agora, outro mercado, ele não me parece ter, não, Théo. Com relação ao Porto, o Porto pode ter uma troca de técnico para a próxima temporada, mas o Porto está muito preocupado com a situação econômica do próprio Porto, já estava antes e agora está mais preocupado ainda. Falou-se, a imprensa portuguesa há cerca de um mês e meio, falou-se de repente no interesse do Porto pelo Jorge Jesus, mas agora, no último mês, não se fala mais, não aparece o nome do Jorge Jesus ligando ao Porto. Gustavo Berton, eu quero a sua opinião sobre essa renovação de contrato. O Jorge Jesus foi muito bem o ano passado, e aí ele tinha a faca e o queijo na mão para uma ótima renovação agora em maio. Tanto é que esse contrato ele começou a ser discutido no mês passado, no mês de março. Ele não foi discutido em janeiro, não foi discutido em fevereiro. Em março é que o empresário e o advogado Jorge Jesus estiveram no Rio de Janeiro conversando com o Flamengo. Mas aí ele dá azar, porque a gente tem essa crise agora por causa do coronavírus. Gustavo Berton. E aí tudo muda, né, Théo? Essa questão do coronavírus muda tudo, mexe com negociações, aumenta a valorização da moeda estrangeira aqui dentro do nosso país, acaba com o interesse, como vocês vêm falando, de clubes, outros clubes também no Jorge Jesus, porque o futebol parou. Agora, quem sabe com a retomada do futebol, claro que hoje a gente não ouve os clubes europeus falando no Jorge Jesus, mas quem sabe com a retomada de futebol eles voltam a pensar no treinador europeu. Eu acho que, eu concordo com o Facincani quando vai haver um acordo, tá? Mas eu vejo pelo lado do Jorge Jesus, embora esse mercado é restrito na Europa, que ele sabe, quando o Márcio Braz fala exatamente na questão de que antigamente apostou e deu certo, não se sabia se ia dar certo, hoje se sabe que deu certo. E o próprio Jorge Jesus sabe que ele deu certo. Então, ele também tem uma carta na manga aí de exigir um pouco mais do Flamengo, até como ele está fazendo. E se ele não tem mercado fora, quem sabe espremer tudo que ele pode conseguir aqui no Flamengo? De repente, não da maneira como ele conseguiria se não tivesse o coronavírus, com essa pandemia, toda essa parada de futebol, mas espremer o máximo que pode, já que o mercado também está restrito para ele lá fora. É uma questão, uma visão do Jorge Jesus. E pelo lado do Flamengo, se a gente for pelo lado do torcedor, por exemplo, claro que para o torcedor não pode mas é obrigação do dirigente pensar no amanhã também do clube, né? Então, assim, obviamente, o treino do Flamengo não vai medir esforço para ter o treinador e para reconquistar os títulos que conquistou no ano passado, mas que Flamengo queremos ter ali na frente. E essa situação do Flamengo toda, de títulos, foi toda construída com base também na responsabilidade. Se lá atrás o Flamengo não tivesse feito questões financeiras de forma muito responsável, não poderia ter contratado o Jorge Jesus, o Rafinha, o Felipe Luiz. Então é função do dirigente também pensar ali na frente. Agora, eu acho sim, e aí a gente vê pela questão muito também da felicidade de clube, a gente fala muito quando um jogador também está feliz, ele quer ficar. Eu acho, tenho a impressão de que o Jorge Jesus é feliz no Flamengo. E isso pode contar a favor. Então isso pode ser e a gente tenha por aí também um final feliz. Embora ele saiba que ele é um vencedor no Flamengo, que ele pode exigir algumas coisas do clube, ele também está feliz no Flamengo, está feliz por aqui. E isso pode ser que a gente chegue também num acordo por aí, também até financeiro. O Jorge Lucena do lado, o Flamengo faça o esforço que tem que fazer para permanecer com esse treinador e as duas partes cheguem a um acordo, até porque toda essa questão de mercado instável, de futebol parado, a gente não sabe como é que vai ficar lá na frente. E nem o Jorge Jesus sabe como é que vai ficar lá na frente. Então, perto é o Flamengo. Acho que ele vai sim tentar ter o máximo que ele conseguir do Flamengo, mas ele vai chegar num acordo e permanecer por aqui. Eu sou confiante nessa renovação, Théo.